Olá pessoal, tudo bem? Chegamos com uma atualidade extremamente importante para cada cidadão brasileiro nesse momento. Provavelmente você já ouviu falar, ou se não ouviu falar, vai ouvir falar hoje sobre o marco temporal dos territórios indígenas, tá galera? Fiquem atentos, porque é uma tese que defende que apenas as terras que já estavam ocupadas na ocasião da promulgação da Constituição lá em 1988 podem ser reivindicadas pelos indígenas. Então é algo delicado, é uma transformação legal muito importante e que carece de um debate significativo entre a sociedade. Por isso é importante que você entenda. Galera, o Brasil está debatendo em duas frentes se é legal ou não determinar um marco temporal para determinação de terras indígenas. A votação no Supremo Tribunal Federal, no STF, e o projeto de lei número 490 de 2007. Mas aí vem a primeira questão. O que é o marco temporal? Ele trata-se de uma tese que não está prevista na Constituição e que, na prática, trava a demarcação de terra indígena. A tese do marco temporal diz que a população indígena só pode reivindicar a demarcação de áreas nas quais já estavam estabelecidos na data da promulgação da Constituição em 1988. Ou seja, os grupos que não estivessem em suas áreas naquela ocasião não poderiam reivindicar a posse, mesmo que estivessem sido expulsos desse território. Os maiores defensores do marco temporal são os ruralistas, sob o argumento de que traria segurança jurídica e limitaria as desapropriações. No artigo 231 da Constituição Brasileira, que se refere inclusive ao direito dos povos indígenas à terra, fala-se de um direito originário, ou seja, que antecede a formação do Estado brasileiro. O entendimento do marco temporal está em vigor desde 2009, quando o STF encerrou o julgamento de uma ação que questionava a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Caso de Santa Catarina e a ação do STF. Ainda assim, em 2013, a tese do marco temporal serviu de base para o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de ganho de causa para o governo catarinense no caso de uma reintegração de posse movida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, antiga Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente Fátima, contra o povo Xocleng, que habita a terra indígena Xocleng Ibirama Lacanho. Além do Xocleng, também vivem nessa região os povos Guarani e Caingangue. Ainda em 2013, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, entrou com um recurso defendendo o povo Xocleng. A ação seguiu e em 2019 o STF deu status de repercussão geral ao processo, ou seja, a decisão final a ser tomada pelos ministros do STF será aplicada em todas as instâncias da Justiça no que se refere à demarcação de terras e disputas relacionadas às demarcações. O que se afirma pelo marco temporal, tanto no julgamento do STF quanto no projeto de lei 490 de 2007, que está para ser votado na Câmara, é que os povos indígenas só podem reivindicar terras que já foram ocupadas em 5 de outubro de 1988, que foi a data de promulgação da Constituição. E a gente vai lá na PL 490 de 2007, esse projeto de lei. Em paralelo à ação do STF, o projeto de lei 490/2007 prevê a revisão do usufruto exclusivo das terras pelos indígenas e inclui a participação dos estados e municípios envolvidos na área disputada. Além disso, o PL 490/2007 também insiste na defesa da tese que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais até a data de promulgação da Constituição. O PL está para ser votado, mas ainda não tem data definida, tá galera? Esse projeto de lei. O que pode acontecer? Dificilmente o marco temporal sobreviverá se o STF definir que a tese é ilegal. É possível, todavia, modificar esse entendimento por meio de uma proposta de emenda constitucional, que altere o artigo 231, o que ainda assim pode levar a novos embates jurídicos. A população indígena espera que o STF decida pela ilegalidade do marco temporal. Um grande acampamento na esplanada dos ministérios foi montado
desde o último domingo, dia 22, reunindo cerca de 6.000 indígenas de 170 povos, segundo os organizadores. Artistas como DJ Alok, Vitão, Maria Gadu participaram de manifestações a favor dos povos indígenas. Então cabe a gente ficar muito atento a toda essa situação que envolve essa demarcação de terras indígenas e esse marco temporal, o julgamento, a questão da promulgação, essa PL, o julgamento do STF em torno dessa tese que defende que apenas as terras que já estavam ocupadas na ocasião da promulgação da Constituição de 1988 podem ser reivindicadas pelos indígenas, tá, galera? Fique atento, é uma atualidade muito importante, vai estar nos principais debates acadêmicos de agora para frente, e a gente espera que o melhor seja feito para o nosso país, tá bom? A gente fica por aqui já fazendo um convite, galera. Se inscreva aí nos canais do Geografia em Pauta no YouTube, estamos lá no YouTube, estamos aqui também nos canais de podcast. A gente conta com você porque de vez em quando a gente traz geografia para o seu dia a dia. Obrigado, galera. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta. Fui!